E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Acabei de fazer uma entradinha aqui no ativo AUDUSD, só que ele fecha agora, exatamente daqui a alguns minutos. Então eu fiz uma entrada aqui até pensando, será que vai dar tempo de computar e fechar a minha entrada? Eu espero que sim. Fechou, vamos lá. Ufa, deu bom. Tanto é que eu comecei a gravar a tela aqui. Eu espero que tenha gravado desde o início. Eu não poderia deixar de ter feito essa entrada aqui. Porque, olha só o ativo. Você que está chegando, né, pessoal, e não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender sobre análise gráfica e análise gráfica de forma correta. Olha só que movimento lindo que o ativo faz. Faz padrão de vela em região após estar abaixo de 50%. Eu não posso pensar duas vezes a não ser fazer a minha entrada ali quando eu vejo essas regiões de 100% do canal e quando eu vejo aqui, ó, 100% do canal. Ontem eu falei um pouco sobre isso para vocês, né, sobre essas marcações. E 50% do canal. Padrão de vela. Vejo toda uma movimentação do gráfico. E tá lá, não posso ficar fora de um movimento como esse. O problema é que o ativo fecha agora às 7 horas da manhã, ó. Tanto é, ó, que ele fechou, tá vendo? Ele fechou e eu fiquei com receio de fazer a minha entrada e não dá tempo de computar, mas deu tudo certo, computou, maravilha. Começamos aí já com a primeira entradinha, muito bem feita. Você pode ir deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, que você é muito bem-vindo aqui. Inclusive, eu deixo um presente para você que está chegando agora no canal pela primeira vez. É um e-book que eu trato sobre padrões de vela. Aqui eu trago 37 páginas, onde eu falo dos 16 padrões que todo trader tem que saber. É uma forma de você se aplicar aos seus estudos, se aprofundar, estudar. Para baixar é simples, é só você vir no meu canal do YouTube, ó. Tem os links oficiais. Você encontra os links oficiais tanto aqui nos links do meu canal, como abaixo de cada videoaula. Aqui você vai encontrar o meu Instagram, vai encontrar o meu WhatsApp, vai encontrar meu Telegram, que é onde você faz o download, e vai encontrar o link de acesso ao treinamento, que você pode fazer a qualquer hora do dia e da noite, de forma automática. Ao fazer a aquisição, você recebe um e-mail, faz a sua senha e já começa a estudar e ter suporte diretamente comigo. Então, quando você entra no canal do Telegram, você vê a mensagem fixada aqui, você faz o download, você clica sobre ela, ó, e já abre os links para você fazer o download de forma tranquila, tá bom? Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como o John, batendo meta, 4 entradas, igualzinho o que o senhor ensina no treinamento de 50%, ó, como a entrada que eu fiz ali em 50% agora. Aqui você vê o Cássio, ó, batendo meta em 12 minutos, aqui você vê o Nildo, 5-1, batendo meta, você vê o Silvio batendo meta, e o Silvio ainda diz assim, ó, surreal o curso ministrado pelo senhor, os resultados são incríveis, obrigado, Deus abençoe. Você também, Silvio, Deus abençoe. As aulas que eu subo aqui para o canal do YouTube eu posto todos os dias, resultados dos alunos como o Helder, ó, R$237 de lucro, Pedro, o Charles, assim por diante, tá pessoal? O Alessandro. Depois você entra aqui e acompanha os alunos, Fernando, as aulas, o Wagner aqui batendo meta, ó. Marcos, você pode acompanhar todos os alunos aqui. Qualquer dúvida, como eu falei, pode mandar um direct via aqui canal do Instagram também, ó, mensagem. Meu Instagram Cadu Rinaldi, link de acesso ao treinamento que ainda está com 60% de desconto. Eu costumo dizer para o pessoal que é dinheiro de pão com manteiga. Por quê? Porque é barato, é acessível e só não quer aprender ou só não estuda quem realmente não quiser. Tá bom, pessoal? Primeira entradinha aqui então, AUDUSD, ó, nessa região de 50%, fazendo uma venda. Entrada tranquila, né? O meu medo era fechar o ativo, não em relação à técnica, mas o tempo mesmo.
A Audi USD, vamos para GBP USD agora, porque já aconteceu, pessoal, de eu fazer a entrada e o ativo fechar, né, e não computar a entrada. E eu não tive essa percepção que o ativo estava fechando. Então já aconteceu isso comigo, por isso que eu digo que é sempre bom prestar atenção no que está acontecendo ali no ativo e as possibilidades, porque às vezes a gente toma um loss de bobeira, né? A gente toma um loss de bobeira ali na região, sabendo o que está acontecendo no gráfico e acaba tomando um loss. Aqui, ó, cabe ainda uma entradinha de compra nessa região de suporte. Vamos ver como o gráfico vai se comportar aqui nessa região. O preço está travado em corpo, né? Preço faz uma falha em tendência de queda e fica aqui numa região de corpo. Ele vem, faz movimento, chega aqui novamente com o movimento, faz um candle aqui com pressão, mas também não tem um volume tão significativo vindo depois de um doji. Então, as velas ou os padrões de velas nos mostram muito do que está acontecendo ali na região. Então, quando uma tendência chega numa região e ela falha o seu movimento, eu tenho que começar a ver a tendência de outra forma. Como assim, Cadu? O que é uma tendência a falhar o movimento? Bom, se uma tendência de baixa, por exemplo, perdão, vai fechar, tá lá. Se uma tendência de baixa, o movimento dela é sempre romper fundos, a partir do momento que ela não rompe fundos, ela faz o quê? Uma falha no movimento. Compreendeu? Então, se a tendência ela vem, a tendência de baixa, o movimento dela é vir, voltou, rompeu o fundo, vir, voltar, vir, romper o fundo, vir, voltar, fazer movimento, romper fundo, e de repente ela não rompe mais fundos, eu já começo a olhar para essa tendência de forma diferenciada. Como é que eu vou continuar uma tendência se ela não tem mais força de continuar o seu próprio movimento? Ou seja, se ela é uma tendência onde faz movimentos de romper fundo e não rompe mais fundos, como é que eu posso continuar essa tendência? Esse mesmo movimento que eu fiz aqui, pessoal, em GBP USD, foi o mesmo movimento que eu fiz aqui em Audi USD. Só que em Audi USD, a tendência ela já tinha falhado o movimento dela e eu fiz a correção dentro de uma micro tendência após a tendência falhar. Aqui em GBP USD, a mesma coisa, a tendência falhou, deixa suporte, deixa a região. O que eu faço? Faço uma entrada. E você acha que a entrada foi perfeita? Dá uma olhada no movimento que o gráfico fez. Só que eu precisei esperar o gráfico fazer um movimento. É isso que as pessoas não entendem. Aqui o Audi USD, ó, eu tive que esperar o ativo Audi USD fazer um movimento. Aqui em GBP USD, eu tive que esperar o ativo fazer um movimento. Então, quer aprender como analisar o gráfico e operar, fazendo as melhores marcações nas regiões? Faça suas marcações, entenda o movimento do gráfico, espere o gráfico fazer um padrão de vela, espere o gráfico fazer um movimento para depois você tomar uma atitude. O que eu vejo é muita gente tomando atitude antes do momento correto. Não espera o gráfico fazer o movimento, não espera o gráfico fazer o movimento que ele quer para que o movimento seja feito. E toma atitudes precipitadas antes do movimento, como agora, ó, vai faltar, deixa eu ver aqui se eu pego aqui, estou com vontade de fazer uma compra aqui, pessoal, nessa região, vocês não têm ideia, ó, devia ter comprado, porque quem é do treinamento, quem acompanha aqui sabe, ó, 50% do ativo institucional, né, pessoal, ó, isso aqui é um ativo institucional, 50% do ativo institucional, aqui era uma compra linda, ó. Pô, uma compra linda. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que o ativo está fazendo ali. O que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que sempre estar pensando como o ativo pensaria ou teria a movimentação na região. Então, eu preciso esperar o ativo fazer um movimento, eu preciso o ativo desenhar, eu preciso o ativo me mostrar para eu entender o que eu vou fazer. Aqui, por exemplo, por que eu fiz uma compra aqui nessa região? A volatilidade pode até me tirar do trade, mas eu mostrei para você.
eu preciso esperar o preço me mostrar aqui, pelo menos em 50 região do candle anterior institucional, que realmente ele tem vontade de fazer continuação de movimento, que realmente a tendência vai fazer continuidade de movimento. O problema aqui, ó, é que você está vendo que o gráfico está cheio de pavio e tem região de resistência muito próxima, mas eu sei qual é o movimento que o gráfico quer fazer. Então eu aguardo o movimento do gráfico, eu aguardo o ativo fazer o seu movimento, eu aguardo o gráfico desenhar o seu movimento e tomo uma atitude, ó, tá lá. É mágica? Não, pessoal, é técnica. Olha isso aqui, ó. Vou mostrar para você aqui, ó, de forma prática, novamente, ó, bem próximo ao gráfico. Bem próximo ao gráfico, vou mostrar para você. Por que você tem que esperar o gráfico fazer os movimentos? Por que você tem que esperar o gráfico desenhar na região? Quando eu chego aqui, eu vou até apagar essas linhas, ó. Quando eu chego aqui em GBP/USD, enquanto eu estou conversando com você, o que eu vejo? Ó, eu vejo ativo fazendo região de fundo e vejo ativo fazendo região de resistência. Aprenda a analisar o gráfico. Eu vejo o ativo fazendo tendência, o ativo faz tendência e faz uma bela tendência de baixa. Só que quando ele chega aqui embaixo, ele falha movimento e começa a fazer o quê? Tendência de alta, não é verdade? Tendência de alta. E como que eu entendo se essa tendência de alta vai querer fazer alguma continuidade nesse movimento? Eu preciso aguardar pelo menos que o candle venha, através de um candle institucional, fazer uma marcação pelo menos de 50%. Então, todo candle ele tem suporte e resistência. Todo ativo tem suporte e resistência. Todo candle tem suporte e resistência. Se eu fosse traçar uma Fibo, seria mais ou menos aqui os 50% desse ativo. Então eu consigo ver aqui, ó, marcação de 100% em canal. Olha que aula, hein? Olha que aula. Pessoal, tem muita gente que às vezes fala assim para mim, Cadu, fala sobre isso, fala sobre isso. Pessoal, eu falo sobre aquilo que o gráfico está acontecendo. Eu posso até pensar em uma aula para trazer para vocês específicas, mas se o gráfico não fizer, como é que eu vou falar sobre aquilo? Então, conforme o gráfico vai se desenvolvendo, a aula vai rolando, entendeu? O conhecimento está aqui na minha cacholinha, na minha cabeça. Então, ele vai se desenvolvendo e aí nós vamos trabalhando. Então, dentro das micro-regiões, eu também vou vendo toda a movimentação do ativo. Quando o preço chega aqui em 50% novamente, ó, o que eu vejo? Pronto, agora o ativo quer trabalhar. Por quê? Comprado, porque isso aqui, ó, é um candle institucional. Isso aqui também é um candle institucional. Mostrando assim, olha, eu tentei vender na região, não tem força, tem muito mais compradores que vendedores. A partir do momento que ele faz esse outro padrão de vela aqui, eu já entendo que eu tenha a possibilidade de continuar o ativo e aí eu continuo comprando o ativo. Conseguiu entender a dinâmica do mercado? Então você pode trabalhar suporte e resistência vela a vela em regiões de suporte e resistência. Para você entender o price action, para você entender a ação do preço, para você entender a lógica do preço, a lógica do movimento dentro da causa do movimento, como eu digo para vocês, você tem que entender também como fazer as marcações vela a vela em regiões de suporte e resistência. Porque quando você consegue entender toda essa movimentação dentro de uma região de liquidez, porque isso aqui, pessoal, ó, é região de liquidez, tá? Região de liquidez. Então, se o ativo sai de uma região de liquidez, busca a região de liquidez, tecnicamente o ativo vai voltar a buscar a região de liquidez. O gráfico sempre vai fazer movimentos de busca de região de liquidez. Entenda, nós trabalhamos o gráfico do Forex em binárias. É um gráfico espelhado. Então, se o gráfico sai de movimento de queda depois de uma liquidez, ele busca na valorização do seu ativo liquidez. Se ele sai de uma valorização de ativo em busca de liquidez, ele busca liquidez desvalorizando o ativo. E ele vai fazendo esses movimentos
e o gráfico vai se formando. Por isso que você, ao fazer uma análise de vela a vela, por exemplo, na região, você consegue ter a percepção como fazer uma entrada. Olha lá, quando esse ativo ele forma esse candle na região, e olha que forma simples de analisar, ele vem até 50%, é óbvio que agora ele vai começar, vai romper região e vai buscar trabalhar acima, como eu falo para vocês da região de 100% e 50% no treinamento. Quem está no treinamento é claro que vai entender isso muito mais a fundo, mas você pode aprender a fazer as marcações vela a vela em região de suporte e resistência para entender a ação do preço, para entender a causa do movimento, para entender o porquê de uma entrada na região, como fazer a sua entrada, de que forma fazer a sua entrada. E se você prestar atenção, em todos os gráficos, além de analisar todo um contexto, dentro de um contexto de movimentação de tendência de região, eu olho o padrão de vela ali na região. Então essa marcação de vela a vela está ligada ao padrão de vela, assim como o áudio USD. Ó. Quando eu cheguei aqui em áudio USD, esta vela aqui, ó, que foi um padrão de vela, após um padrão de vela, ela abriu com gap. Até eu fiquei com receio de não conseguir pegar a gravação, mas ela abriu com gap, sabendo até os 50% que ela poderia ir de 100%. Olha os 100% e 50% acontecendo aqui. Então, a única coisa que poderia me tirar do trade aqui é a volatilidade por causa do pavio, mas eu sei onde ela ia. E com o fechamento da vela, do padrão de vela ali, que eu posso muito bem fazer um suporte e resistência ali na região, eu saberia onde a vela poderia ir. Assim como entendam bem em GBP USD, novamente aqui, o que aconteceu aqui? Tem suporte e resistência na vela dentro de um movimento de um contexto gráfico. Então eu entendo o efeito do preço na região, eu entendo qual foi a causa do movimento impulsionando o preço a fazer uma movimentação. Logo surge um novo candle institucional, eu só aguardo a onda fazer o movimento e continuo trabalhando acima do canal, fazendo minha compra após padrão de vela e vendo ali as marcações do suporte e resistência vela a vela ali na região. Isso, pessoal, eu chamo de suporte e resistência dinâmico. Isso eu chamo de suporte e resistência avançado. Para muitos isso aqui é muito difícil, mas com o entendimento correto, sabendo o que o gráfico está fazendo, compreendendo o movimento, você vai entender as entradas como GBP USD que eu fiz aqui de forma tranquila, essa entrada em GBP USD de forma tranquila. O que você tem que entender, pessoal, é que os suportes e resistências não acontecem apenas em tendência. Por exemplo, tem muita gente que pensa assim, ó, candle chegou, candle de alta chegou, opa, é verdinho, é assim, ó. Candle de alta chegou na região e aí houve uma reversão de tendência, né? Houve uma reversão de tendência. Candle está descendo. Chega aqui, candle faz uma reversão de tendência, candle começa a subir. O que você tem na sua cabeça? Que aqui se formou um suporte, porque o preço suportou, o preço está aqui. O preço está aqui. Tudo que está abaixo do preço é suportado pelo ativo, pelo gráfico. E tudo que está acima é resistido pelo movimento. Então você vê e pensa, olha, teve uma resistência porque resistiu o preço lá em cima e tem um suporte aqui porque suportou o preço ali. Mas o que muitos não sabem e não trabalham porque não tem conhecimento, que cada fechamento e abertura de candle existe um suporte e resistência acontecendo. Então cada movimento de suporte e resistência que é fechado tem um movimento acontecendo. Poxa, Cadu, então quer dizer que a abertura e fechamento da vela, principalmente quando chega numa região de entrada, ela é muito importante? Sim, ela é muito importante, porque o gráfico é trabalhado em fractais. Então esse mesmo movimento de tendência que aconteceu, que eu olhei vendo suporte e resistência de tendência, é o mesmo movimento que acontece dentro dos próprios candles fazendo um movimento de fractal.
Então é de suma importância eu entender esses movimentos, abertura e fechamento de candles, para entender o suporte e resistência vela a vela, para aplicar esse suporte e resistência dinâmico. Então por isso que muitas pessoas, quando chegam na região ali de fazer a execução do seu trade ou fazer a sua entrada, eles ficam perdidos. Por quê? Porque eles não entendem que vela a vela também tem um suporte e resistência. Mas esse suporte de resistência vela a vela não é maior do que um suporte e resistência de tendência. O que você tem que entender é o seguinte, que existem forças gráficas e existem hierarquias gráficas no gráfico. Primeiro você vê da macro para micro. As coisas acontecem do maior para o menor. Então depois que você entender que o gráfico faz regiões de suporte e resistência, como você trabalha normalmente, em relações a tendências, em regiões de tendência, depois você vai entender as regiões micro do gráfico, quando trabalha também suporte e resistência. Tudo isso é visto no gráfico. Por isso que nós estudamos contexto, depois regiões, tendência e padrões de vela. As regiões, tanto em regiões de tendência como regiões de padrões de velas, estão dentro do contexto de fechamento para eu fazer uma execução de entrada, para eu fazer um trade de compra e venda. Entendeu, mais ou menos? No treinamento a gente vê tudo isso a fundo. Por isso que os alunos, você viu ali, têm resultados, têm entendimento. Porque o suporte e resistência, pessoal, não é simplesmente você traçar uma linha como você bem pensa. Se fosse assim, estaria todo mundo milionário, todo mundo rico. Suporte e resistência não é uma linha, suporte e resistência são regiões. Regiões que o gráfico vai traçando através de hierarquias técnicas e hierarquias gráficas, onde tem relações com tendência, tem relações com regiões, tem relações com padrões de vela, e assim você vai familiarizando, vai entendendo o movimento do gráfico e vai executando as suas ordens. Então, aprenda como analisar o gráfico fazendo marcações de suporte e resistência vela a vela. Esse suporte e resistência vela a vela é muito importante na hora de fazer a sua compra ou sua venda. Porque quando você aprende realmente a operar o ativo, você vai ver no momento da execução essas regiões para aplicar o vela a vela nesse sentido, tá bom? Você viu que eu marquei ali regiões de 100%, região de 50%, região como operar um suporte recente, como operar uma tendência dentro dessas regiões de 100%, 50%. Tudo isso tem um dinamismo, tem uma causa de movimento que leva a uma lógica do preço, a um efeito. Só que a gente só entende isso quando a gente entende a causa. Por isso que o Cadu não trabalha só o preço, eu trabalho causa e efeito. Por isso que muitas pessoas só focam no preço, só focam no vela-vela e não chega a lugar nenhum. Não, pessoal. O vela-vela é só um movimento de execução. O porquê de eu fazer a entrada está muito além de olhar a vela-vela. Está no macro movimento, na macro região. Eu só preciso ajustar a micro-região na macro-região para eu fazer a minha entrada. Compreendeu? Assim eu espero que você tenha aprendido mais esta aula. Assim eu espero que você tenha entendido mais essa aula. O meu intuito é simplesmente te ensinar, não fazer você perder tempo, mas sim crescer em conhecimento. Hoje nossa hashtag é vela a vela. Quando você for deixar um comentário abaixo aí, para eu saber que você chegou até o final da aula, digite aí vela a vela, que eu vou entender que você está sabendo, você está compreendendo, você está acompanhando as aulas. E isso também vai fazer com que as pessoas fiquem curiosas, né, para saber por que o Cadu falou sobre vela a vela. Então aprenda que existe o suporte e resistência dinâmico, existe o suporte e resistência vela a vela, que ele está inserido dentro de um micro contexto, de um grande contexto do gráfico, onde a gente vai analisando do macro para o micro, até formar nosso contexto gráfico para fazer as nossas entradas. Se você não entendeu muito, mas quer se aprofundar e quer saber como que isso se faz, quer aprender um passo a passo de como estudar, setor por setor, entender isso, você será muito bem-vindo ao treinamento. O treinamento ainda está aí com super desconto de 60%. Os links estão fixados aqui no comentário, estão na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo aí por WhatsApp ou pelo Instagram. Vou estar à disposição para te responder. Não saia do canal sem deixar um like, sem se inscrever, sem ativar o sininho de notificações, porque todos os dias aqui você tem conteúdo de verdade.
para que as escamas dos seus olhos caem, para que você enxergue a verdadeira análise gráfica e que você tenha conhecimento técnico, porque análise gráfica é vida, tem lógica e razão para tudo aquilo que você vai fazer no gráfico. Tá bom, pessoal? Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!